Ela é professora de uma escola municipal de Praia Grande e foi a vencedora do prêmio Professores do Brasil, a maior premiação voltada aos profissionais da educação em todo o país. Raquel Zandonadi. Raquel, boa noite, obrigado, viu? Seja bem-vinda. Boa noite, eu que agradeço. Parabéns, né? Antes de mais nada. O que é o prêmio, como é que ele funciona, quem participa? Explica pra gente como é que é esse prêmio, Raquel. O Prêmio Professores do Brasil é uma iniciativa do MEC que visa valorizar e reconhecer os trabalhos realizados por professores nas escolas públicas do Brasil. E como é que você participou? É um projeto que você apresenta? Isso. Como é que funciona? É um projeto, né, que tenha sido aplicado no ano anterior à inscrição, né? Então é um projeto que é desenvolvido na sala de aula, você escreve esse relato contando o passo a passo desse projeto e você se inscreve. E aí ele tem 3 etapas, a estadual, a regional e por fim a nacional. Você ganhou essas etapas todas? Eu ganhei as 3 etapas, todas as etapas. Você tem uma ideia de quantas participações, quantos projetos foram apresentados? Acho que no total, se não me engano, foram quase 5.000 projetos inscritos. 5.000 projetos. E você foi a vencedora? Fui da categoria de Ensino Fundamental 2. E qual era o seu projeto? Como é que era o seu projeto que você apresentou? O meu projeto é um projeto de memórias. É a escrita de um livro de memórias em 8 capítulos nas aulas de língua portuguesa durante o ano letivo. Esse projeto ele não é só simplesmente um trabalho com a escrita. Ele visa colocar no centro da aula os alunos enquanto sujeitos, né, que eles carregam as suas histórias, as histórias de vida da sua família. Então a ideia é fazer com que os alunos tragam essas histórias de vida para suas famílias, das suas famílias para dentro da sala de aula e que eles vão escrevendo essas histórias e sem perceber que estão escrevendo, porque é mais gostoso falar de si mesmo, aí eles vão desenvolvendo as habilidades escritoras. Isso te propiciou a oportunidade de conhecer outros projetos que estão acontecendo no país? Sim, porque o prêmio, quando você passa para a fase regional, o MEC organiza um evento, né, de 5 dias, onde todos os professores que ganharam a etapa regional, que são 30 no total, mais 19 da temática especial, eles se reúnem no Rio de Janeiro, num evento, e aí lá eles desenvolvem oficinas com os professores, então você acaba conhecendo, compartilhando esses projetos. Há uma troca Há uma troca de informações. E aí você acaba conhecendo um pouquinho de como anda a educação do Brasil inteiro. Então foi uma experiência incrível, porque de início até eu fiquei surpresa. Eu falei, nossa, por que meu projeto está aqui? Porque são projetos maravilhosos. Você conhece realidades muito duras, então são professores que trabalham com violência, pobreza, falta de estrutura, feminicídio, e eles conseguem fazer uma transformação muito grande na comunidade onde eles vivem. Então eu saí assim comovida com a minha profissão. E nessas oficinas você também acaba entendendo por que o seu projeto está ali naquele meio, porque nós desenvolvemos algumas análises dos projetos com os documentos oficiais, então eu entendi por que o meu estava ali. A seleção como é que é feita? É um grupo do próprio Ministério da Educação que faz essa seleção? Sim, todas as etapas existem comissões organizadoras, tanto estaduais, do Estado de São Paulo, depois da região e por fim a nacional. Então são pessoas contratadas pelo MEC. Como é que anda a educação no Brasil depois dessa sua experiência, na sua avaliação? Por essa ação, eu acho que primeiro aqui existe coisa muito boa por aí. Então acho que essa visão que às vezes as pessoas têm de que a educação pública não tem um ensino de qualidade, não é bem verdade. Existe sim um ensino de qualidade, existe coisa muito boa, existem professores excelentes e não com aquela ideia de sacerdócio. Olha, o professor que trabalhou naquela comunidade carente, né? Não, ele é um professor estudioso, né? Que estuda, que realmente aplica, transforma mesmo a vida daqueles alunos daquela comunidade. Então existe coisa muito boa, projetos muito bons, professores muito bons, e as dificuldades, muito embora a estrutura seja diferente, as dificuldades são um pouco parecidas. Então isso me surpreendeu. Eu trabalho numa rede, que é de Praia Grande, que tem uma infraestrutura muito boa, né? Nós temos lousas eletrônicas em todas as salas são limpas, organizadas, mas eu percebi que eu tinha colegas que trabalham lá naquela escolinha do interior da Bahia, numa casinha lá no meio da terra batida, e a dificuldade que ele tem é a mesma que eu tenho. Então eu achei isso interessante de refletir. A infraestrutura nem sempre é lógico, primordial nesse caso. Lógico que é um avanço imenso, claro, que ajuda. O ideal é que todos tenham a infraestrutura perfeita, né? Mas que as dificuldades vão além do prédio, da estrutura física. Qual é para você a importância do hábito da leitura? Porque fala-se muito hoje que o jovem não lê mais.
É realmente ainda muito importante esse hábito de leitura para as crianças? Com certeza. É sim, mas eu não concordo com essa fala de que é um jovem que não lê. Eu acho que eles leem, sim, escrevem. É um mito também que se criou em relação aos jovens hoje. Sim, é um mito. Eles leem, né, porque eles têm acesso às redes sociais, ao celular. Talvez não seja aquela leitura tradicional que a gente estava habituado. Aquela leitura de... Tanto é que eu acho que a escola não precisa parar de ser resistente em relação a essas novas práticas de leitura escrita. Né? Eu acho que um cidadão pleno hoje, ele sabe lidar com essas novas linguagens. Então a gente precisa olhar para a leitura e para a escrita não apenas centrada no texto escrito verbal. Né? Eu acho que a gente precisa ampliar um pouquinho esse olhar. Você é professora do ensino fundamental, não é? Fundamental. A forma de educar, de ensinar essas crianças mudou? Porque as crianças, com certeza, mudaram, não é, Raquel? E essa forma de ensinar essas crianças também mudou? Olha, eu sou professora da escola pública há 12 anos. Eu acho que a forma de ensinar não mudou muito nesses 12 anos. Mas eu acho que nós não conseguimos ainda aplicar o que os documentos e os estudos apontam. Né? Apontam uma mudança, precisa haver uma mudança na organização da escola, essa fragmentação que a gente ainda tem por disciplinas. Os documentos oficiais e os estudos já apontam um outro caminho, mas nós ainda não conseguimos, por uma questão de investimento, de políticas públicas. O caminho é a nova base curricular que foi aprovada agora pelo MEC? Então, em relação à língua portuguesa, houve avanços da base, né? Existem muitas críticas em relação a ela, mas em relação à língua portuguesa ainda houve um avanço nas teorias, mas em relação aos PCNs não teve tanta na minha área, né? Porque acho que a cada dia que passa é mais importante tentar despertar o interesse do aluno de ficar na sala de aula, não é? Isso. Inclusive esse projeto, ele visa um pouco isso, porque eu queria inserir os meus alunos numa prática de leitura escrita, que fugissem desse simulacro que os materiais didáticos às vezes oferecem, mas que eles gostassem de escrever, que eles não escrevessem só por ser uma lição de casa para ganhar uma nota, eles escrevessem porque eles estavam gostando de escrever. Né? E quando eu percebi que quando eu encarava o aluno como um sujeito, como uma pessoa que tem a sua história, que tem a sua individualidade, ele faz aquilo com prazer. Né? Então, o projeto, a ideia dele é justamente essa, é fazer com que ele estude sem perceber que está estudando. Mas é difícil também isso, não é? Quer dizer, tentar manter essa individualidade, não é? Quando você trabalha com um certo número de alunos, por exemplo, que não dá para você individualizar, não é? Com todos eles, no caso. Mas eu acho que nesse caso é rico, porque enriquece o debate. Né? Porque, por exemplo, um dos temas do livro de memórias é sobre a origem da família. E eu percebi na minha realidade que, chocantes, 80% dos meus alunos não conviviam com as famílias paternas. 80% de uma sala. E aí, primeiro eles começaram a me questionar de canto: professora, eu não consigo fazer minha entrevista com a minha família paterna, se sentindo constrangidos com isso. E aí, com o andar do projeto, muitos alunos tiveram essa mesma queixa, e quando isso foi exposto em sala e que eles puderam compartilhar essa experiência, eles passaram a valorizar aquela história. Eles eram famílias educadas pela mãe, pela avó. Eles não tinham a figura do pai, a figura da família paterna, e isso eles passaram a enxergar a sua história de um jeito diferente, não mais acanhados. Então, eu acho que essa percepção, essa troca entre eles, eu acho que favorece. Rapidinho, só para a gente encerrar, Raquel, essa sua experiência, esse prêmio que você recebeu, de alguma forma muda a sua forma de encarar o seu trabalho? Sim. Eu acho que, assim, em primeiro foi aquilo que eu falei, eu voltei comovida com a profissão. Eu acho que é um gás novo que se tem, porque não só de você sentir que te dá um empoderamento de uma prática que você já tinha, lógico, você se sente valorizado, estimulado e com novas ideias. Então, com certeza muda, sim. Parabéns mais uma vez, viu? Conversei com a Raquel Zandonade, que recebeu aí o prêmio Professores do Brasil, que é a maior premiação voltada aos profissionais da educação em todo o país. Parabéns mais uma vez, viu, Raquel? Obrigada.